falar hoje sobre o projeto, tá, do A330 da AFAB. Então, só para abrir, eu queria dizer para vocês o seguinte: como é que a história começou? Eu vou passar para eles. O presidente Bolsonaro, numa live, falou que a FAB está com a intenção de comprar 2 KC-330 aí, da Airbus, né? Já existia, parece que um projeto anterior, aí eles vão falar disso, de maneira que eu vou deixar vocês com os nossos convidados aí, que eles têm muito mais a dizer do que eu. Porque o que acontece é que muita gente escreve para cá e pergunta, mas já não tem o KC-390? Só que eu acho que o compromisso que se quer com o A330, né, e a performance, eu acho que a FAB espera algo que talvez o KC-390, no estágio atual do projeto dele, não tenha condições de fornecer, né? Uma performance que tá além daquela do KC-390. Vocês podem comentar um pouco isso daí, principalmente para esclarecer o nosso público, da diferença do que se espera de uma plataforma A330 e do que se tem com a plataforma KC-390. Pois é, muita gente confunde, acha que já tenho a compra lá do 390, né, o desenvolvimento e a compra. Para que eu vou comprar um outro avião? Mas são missões, como eu diria, são filosofias de emprego complementares e diferentes. Então, quando a gente busca um avião de nível tático, igual o KC-390, ele é mais limitado. Então, vamos pegar o aspecto de transporte. Ele vai transportar 23 toneladas, né, se for distribuído ali na fuselagem, e é limitado aquilo ali com alcance bem menor. Então, vai ter o alcance de máximo, vai chegar na costa dos Estados Unidos, ou uma coisa assim, saindo aqui do Brasil. Agora, quando eu pego um avião de uma categoria do 330, desse que a gente possivelmente venha adquirir, nós estamos falando de 13 mil quilômetros para mais de alcance. A gente está falando alguma coisa que eu decolo aqui do Brasil, vou lá na Índia buscar suprimento de vacina da Índia emergencialmente, numa tacada só. Eu estou falando em transportar 50 toneladas ou mais. Então é bem diferente. Em vez de levar 90 passageiros militares e aqueles bancos laterais do avião de tático, né, como é um C-130, um 390, deve carregar ali uns 70, 90 passageiros, né? Dependendo das equipagens de mala, etc. Né? Quando a gente bota esse avião, ele tem configuração que ele leva 380 pessoas. Então, o normal dele é 300 passageiros. Então, é um outro nível. Então, se a gente quer uma projeção do país, uma capacidade de ajudar em qualquer local do globo, ou cumprir uma missão estratégica em qualquer ponto do globo, o 390 não vai fazer isso. Pode até fazer, vai pingando, vai mandar vários aviões, mas não aquela necessidade premente. Isso eu estou falando só de transporte. Agora, se eu falar uma capacidade de reabastecimento em voo, então um C-130, que é o que muitas forças usam, né, de reabastecimento em voo, uma missão típica dele de umas 4 horas, 3 horas, que é uma missão típica ali de um reabastecimento tático, né, posicionado, ancorado numa região. O que vai sobrar de disponível para ele oferecer para os caças é algo perto de 10 toneladas, 12 toneladas de combustível. Isso aí não dá muita coisa. Isso aí vão dar que ele vai conseguir suprir ali de 4 a 8 aviões até. Não é muito. Então, umas 12 toneladas que sobram para ele poder distribuir e fazer o reabastecimento. Um avião dessa categoria, vou pegar o KC-10 Extender, por exemplo, ele vai distribuir 100 toneladas de combustível. Então, é outro nível. O 330, não sei ao certo, mas eu chutaria algo perto de 80 toneladas de combustível disponível para distribuir. Então, é um outro patamar. Sem falar a velocidade dele, ele pode fazer uma missão estratégica de reabastecimento em rota, acompanhando um caça por milhares de quilômetros. Então, são missões e capacidades distintas, um complementa o outro. Por outro lado, ele não faz uma missão típica que o 390 está fazendo agora, a Culminate, né, um exercício operacional, ele faz assalto aeroterrestre. Já esse avião não faz. Então, são coisas pesar, são filosofias e empregos distintos, e capacidades totalmente diferentes. O que o Cabanha colocou, se complementam, né? Se complementam. E esse complemento, Robson, por exemplo, só para o pessoal ter uma ideia,
o MRTT não vai fazer, por exemplo, contra incêndio. O C-130 tem capacidade contra incêndio. O avião tático tem condições de participar de uma operação de busca e salvamento, né? Busca e resgate. Então, tudo isso para o pessoal entender que cada aeronave tem uma função, né? E a função estratégica, aeroestratégica, a Força Aérea ainda sente falta. Naturalmente, na falta de uma aeronave, como uma aeronave desse nível, como o Blaso falou, o C-130, o KC-390, que agora está sendo incorporado à FAB, vai, com mais aeronaves, com mais pousos, cumprir essa missão. Mas imagine só você transportar, eu vendo no site da Airbus, a capacidade máxima deles de evacuação aeromédica são 130 pessoas em macas dentro da aeronave. Imagina só esse tipo de situação agora, no momento de pandemia, que precisa de transportar gente de um lado para o outro, né? Com equipe médica, com carga e tudo mais. Então, é outro nível de aeronave, né? Eu acho assim, antes até da gente falar isso, primeiro está na palavra que o presidente falou que vai arranjar recursos. Né? Então, a gente acaba naquilo de sempre que a gente sempre fala aqui. Eu já vi, tem pergunta pessoal, mas foi comprado mesmo, o Rafael Damasceno ali, ou é só futurologia? Então tem uma perspectiva do presidente junto com o Ministério da Economia de conseguir... Ele falou Prova do Paulo Guedes. Botou tudo... Prova do Paulo Guedes. Posto Ipiranga. Não é cobrado do canal não, hein? Falou alguma coisa, cifra de 500 milhões, né? Então, e se vai ser medida provisória, recurso extraordinário? Aí já vi também comentando que pode ser recurso vindo da Lava Jato, de apreensão. Então, não se sabe. Na hora que vier sinalizado, ok, o recurso está alocado, está prometido, saiu lá na LOA, aí sim que pode fazer alguma coisa. Então, aí depois sim que vai correr atrás de pacote logístico. Agora, certamente, comprar um avião dessa magnitude, desse tamanho, o custo operacional, eu entendo assim, a realidade nossa do Brasil, eu não vejo tanta demanda para usar diariamente, né? Com um avião desse tamanho, tem que ter voo diário. Os aviões que as empresas civis usam batendo lato o dia inteiro, vai e volta para a Europa, para ele não ficar oneroso. Agora, se a gente usa esporadicamente, acaba que o custo é elevado para a gente, para a Força Aérea. Então, se não tiver um contrato de manutenção para e passo ali junto, né? Pelo menos ali uns 3, 5 anos de operação, vai sangrar. Vai sangrar no orçamento de custeio da FAB, e isso aí a gente já sabe que é complicado, né? Eu queria só fazer uma pergunta de leigo mesmo, mas nesse caso, por exemplo, da FAB, que a FAB vem adquirir uma aeronave como o A330, o treinamento dessa aeronave, imagino que requer um simulador. Existe a possibilidade, ou já aconteceu, ou costuma ocorrer, da FAB utilizar serviço de uma empresa como o CAI, por exemplo, que tem simuladores... Boa, bem colocado. Não, isso é a coisa mais comum de acontecer, né? Isso acontece rotineiramente. Então, vou dar alguns exemplos, né? Por exemplo, o próprio o C-767, que foi um leasing aí que o Coronel Schwarz comentou, além de usar os simuladores aí de uma CAI, uma Flight Safety da vida, a FAB fez um contrato com a empresa de aviação civil e a formação dos pilotos foi na aviação civil. Quando eu comecei minha formação lá que eu fui de segundo sexto, o início, antes de entregar as aeronaves R-99 para a Força Aérea, os pilotos foram formados na antiga Rio Sul, que era um adendo ali da Varig, né? A Rio Sul tinha os Embraer 145. Então, os pilotos voavam na aviação civil para essa formação. O meu simulador eu fiz na Flight Safety, eu fiz na Varig CTO, tinha um centro de treinamento lá no Rio de Janeiro. Eu cheguei a fazer na CAI, a CAI eu fiz em Dallas, fiz em Houston, já fiz em uma outra cidade dos Estados Unidos, em Denver, não lembro, Phoenix, fiz no Rio de Janeiro. É o normal da gente contratar. E algumas situações
o pessoal faz um balanço. O que é melhor? Eu adquiri um simulador, porque um simulador é caro. Caríssimo. Um simulador desses eixos todos e Full Flight Simulation, que conta até a hora de voo, que replica tudo do avião, ele é muito caro, é quase o preço do avião. Então, dependendo do modelo operacional, do ciclo de vida que vai ter na força, às vezes vale a pena adquirir o simulador. Então, por exemplo, os Amazonas que a gente tem, que é o Casa 295, foi adquirido simuladores, é Full Flight Simulator. Agora, no nível mais tático, que eu vi, tinha umas dúvidas lá um tempo atrás ali, por exemplo, esses aviões poderiam reabastecer os gripes? Então vamos falar uma concepção básica. Se você tiver até aquela foto lá do avião reabastecendo... É que eu vou pôr aqui, coronel. Eu vou falando aqui. Então, basicamente no mundo tem dois tipos, né? Dois sistemas de reabastecimento. Então tem um sistema que é Probe and Drogue e tem o sistema de Flyable Boom. Esse, no caso, é o sistema de boom. É um receptáculo ali atrás do avião que se encaixa num orifício ali, numa entrada de combustível do avião, e um operador a bordo do avião direciona e faz o comandamento, né, de ligar as bombas lá para transferência de combustível. Esse sistema boom... cestinha, Coronel Blado? Esse não usa cestinha, esse aí é um receptáculo, Eu vou colocar aqui para vocês. Vou colocar o problema. Esse sistema boom, ele transfere muito mais rápido que aquele sistema da cestinha, que é o Probe and Drogue, que é a cesta, né? O pitoco lá, o probe, e o drogue, que é a cesta. Esse sistema Probe and Drogue foi o sistema que o Brasil adotou. Então, todas as aeronaves brasileiras utilizam o sistema Probe and Drogue. Ele tem vantagens e desvantagens. A simplicidade, né? Uma das vantagens, não precisa de um operador extra, né? Desvantagem, a transferência de combustível do outro. No boom, ela é mais rápida, transfere lá 3.500 kg por minuto. Essa ideia é transferir em torno de 1.000 kg por minuto. Então, tem algumas diferenças, né? Essa aí requer até mais treinamento do piloto, que é mais difícil de acertar a cesta, etc, né? Agora, por outro lado, pode ter duas nas pontas da asa, né? Ficam dois kits ali com duas cestas, então pode reabastecer dois simultaneamente, né? Então, tem várias diferenças. E o Brasil optou por isso. E se o Brasil comprar, certamente vai ter que adaptar com os kits com a cesta. Se vai manter futuramente essa capacidade do boom latente ali para usar em algumas condições especiais, por exemplo, sei lá, Nações Unidas precisa de um avião, um conflito, que a gente vai fazer parte de uma coalizão. Se a gente quer ter projeção internacional e ser um grande player internacional, eu penso que é importante a gente ter essa capacidade. Então, hoje o Brasil tem capacidade de fazer revo com helicóptero. São poucos países no mundo que conseguem fazer isso. É um nível de treinamento das tripulações. Na América Latina, acho que só a gente, né, Coronel? Aqui na América do Sul, só a gente. Eu acho que revo em altitude, a baixa altura, revo noturno. Só que para manter a tripulação treinada para isso, treinamento, é doutrina. Isso aí não é qualquer país que consegue, não. Tem revo. Com esse avião vai ampliar essa capacidade nossa. A gente faz revo no quadro da Marinha reabastecendo os F-5, que eu já vi. Tem essa é uma outra capacidade, que é o Buddy Buddy, né? Buddy Buddy. Exato. Mas vocês colocaram uma coisa importante agora, pessoal. Porque a turma acha que você é piloto, você faz tudo, as coisas não são bem assim não, gente, é qualificação. Eu vejo, por exemplo, pouso a bordo em porta-aviões. Às vezes o cara é qualificado para pouso diurno, aí não é qualificado para noturno. Tem piloto que não consegue a qualificação, piloto naval que não consegue a qualificação para pouso em porta-aviões, gente. Tem isso aí também.